Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 20, do 1 ao 22. E o título é: Quando temos sabedoria, Deus dá livramento. Tem gente que usa a palavra esperto. Não. Quem serve a Deus é sabedoria. Quem serve a Deus está orando, clamando, pedindo orientação a Ele. Amém? Faz alguns dias que a gente não fala deste livro. Apesar que estamos falando, pregando em cima dele, que foi uma orientação do Senhor. Mas quando saímos, é porque o Senhor dá outro livro. Aí agora retornamos para ele, por ordem do nosso Deus. Amém? 2 Samuel 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Becli, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixa Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Aqui chama que esse homem Seba era ordinário. Ordinário, a gente sabe que é pessoas que não são boas, são ruins. E ele estava fazendo divisão com um homem que Deus escolheu. Deus escolheu Davi para ser rei. A mesma coisa é um sacerdote, um pastor. Ai daquele que faz divisão, que faz facção com um homem escolhido ou uma mulher escolhida por Deus. Veja que ele é reconhecido como ordinário. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Aqui diz que os homens de Israel, o povo de Israel, foi embora com Seba, mas os de Judá ficaram. Quem tem visão do Senhor, quem busca Deus, sabe quando um homem ou uma mulher é de Deus. E a gente segue ele. Pode acontecer de eu e você se revoltar uma vez na vida, mas temos que reconhecer que erramos. Porque quando se reconhece é porque é Jesus. Porque às vezes a gente é contra uma atitude de um homem de Deus e acabamos querendo jogar as pessoas contra ele ou ela. Isso é coisa diabólica. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu e você estamos aqui para respeitar os homens e as mulheres escolhidas por Deus. Homem, o pastor, quando eu digo mulher, aquelas que trabalham na obra, obreiros, professoras, e aí vai. Vamos respeitar. Nada de fazer fofoca nem querer jogar um contra o outro, porque isso é diabólico. E veja que esse Seba, ele está dito aqui na Bíblia como ordinário. Isso é coisa séria, não é verdade? Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. Colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhe deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. Essas 10 concubinas foram aquelas mulheres que Absalão, seu filho, teve relações com ela, e era concubina do seu pai. Infelizmente, elas ficaram o resto da vida dentro de casa. Elas não podiam fazer muita coisa, porque na época Absalão era o rei, mas estava tudo errado. Então, às vezes a pessoa, por conta de outro, paga. O erro do outro vem para ele. Por sérias coisas, foi o que aconteceu aqui. Porque Davi voltou para seu palácio, depois da morte de Absalão. Mas crente sempre tem uma luta. Aí agora, seu filho era morto, mas esse Seba, usado pelo inimigo, já para jogar o povo contra ele. Mas quem tem chamado de Deus, quem é escolhido por Deus, o mal cai por terra. E a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. E seria Seba que estava fazendo a cova. E é ele que ia cair como caiu. O rei disse a Amasa: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades
cercadas de muralhas, e escapar de nós. Seba foi desobediente. Davi mandou que ele retornasse, ele não retornou. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quem se opõe ao povo de Deus, a um homem chamado por Deus, pode ter certeza que o preço é altíssimo, que paga. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas, e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à pedra grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupas de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurado no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se espalharam pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Amasa foi aquele que desobedeceu o rei. O rei deu uma ordem e ele não retornou. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Desobediência traz a morte. E muitas vezes não é a morte física como foi a de Amasa, não. Às vezes é a morte espiritual, que não tem morte, pior. Em seguida, Joabe e seus irmãos Abisai continuaram a seguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: "Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor do rei, sigam Joabe." Veja que depois daquela morte, gritaram ali: "Olha, se vocês servem ao rei, siga Joabe", que era o comandante do rei. Irmãos, eu repito, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando obedecemos, a gente tem sabedoria. E quando a gente tem sabedoria, Deus dá livramento. Foi o que aconteceu com Amasa, não teve livramento, teve morte por desobediência, por desonrar um homem que Deus o chamou, que era Davi. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Esse soldado foi sábio. Ele puxou o corpo porque ia atrapalhar a ida deles para resolver aquele problema daquele outro pessoa que era inimiga de Davi. Aí tirou o corpo do meio da estrada e cobriu com lençol, porque até o corpo daquele homem desobediente estava atrapalhando. Quem passava ali olhava, e eles tinham uma missão a ser cumprida. Temos que ter direcionamento, temos que saber na direção de Deus como agir. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba era o próximo, que queria também atrapalhar, destruir o exército de Davi. Seba atravessou a terra de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel, Mate-Maaca. Todas as pessoas do grupo da família de Beocrim se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-lo cair. Essa muralha ia cair e todos ali iam pagar por aquele homem que estava fugindo, porque queria criar uma divisão no reino de Davi. Havia na cidade uma mulher muito esperta, ela gritou do muro. Vocês estão entendendo agora porque eu botei: quando temos sabedoria, Deus dá livramento? Essa mulher esperta viu que toda a cidade ia ser destruída por conta daquele homem que entrou na cidade. Veja a atitude dela. Escute, diga a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Por que Joabe? Porque Joabe era o comandante, era o general daquela peleja e era o general de Davi, né? Joabe foi e ela perguntou: "Você é Joabe?"
Sim, sou, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Ela chamou a pessoa certa. Eu e você, na hora da dificuldade, se a gente orar e clamar, o Senhor bota a pessoa certa para nos ajudar na hora de mais necessidade. O Senhor dá livramento, o Senhor protege, o Senhor dá escape, o Senhor abre a visão. Mas para isso é necessário a gente ter sabedoria. E só tem sabedoria na direção do Senhor. Glória a Deus. Então ela disse, antigamente costumavam dizer, vão e peçam conselho na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande, é uma das mais pacíficas das ileais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Olha que pergunta forte. Ela quis dizer que aquela cidade, perdão, era uma cidade de pessoas obedientes, que em outra época o povo pedia conselho e ali tinha pessoas de aconselhar. Por que ele queria destruir uma cidade de Deus? Nunca, respondeu Joabe, eu nunca destruirei, nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Biclim, começou uma revolta contra Davi, nosso rei. Entregue-me só a esse homem e eu irei embora. Tá vendo que esse homem criou uma revolta como Massa, que já tinha sido morto na estrada? Estava ali todo mundo, ia destruir aquela cidade, matar todos por conta de Massa. Mas ali tinha uma mulher de atitude. Eu e você tem que ter atitude. Qual é a nossa atitude? Homens e mulheres, jovens do Senhor e anciões. É orar, é clamar, é jejuar, é ler a palavra, é louvar. E o Senhor dá direcionamento, como deu a esta mulher. Esta mulher que fala com Joabe, a pessoa certa, o general da guerra. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos os deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. A atitude daquela mulher foi brilhante. Mandou chamar Joabe, falou que aquela cidade era uma cidade que já tinha aconselhado muita gente, falou que aquela cidade era uma cidade de Deus, perguntou se ele ia destruir essa cidade e ele disse que não. Ele disse que só queria aquele homem que fez um tumulto contra Davi, uma revolta. Ela foi ao povo, contou tudo e disse o que tinha que ser feito, tirar a cabeça dele e jogar por cima do muro para Joabe. Deus é Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas tenha sabedoria. Ore, clame e o Deus vai te dar sabedoria. E muitas coisas vão ser evitadas por conta da sabedoria que Deus dá a mim e a você. Essa cidade foi evitada de ser destruída, porque aquela mulher falou em nome de Deus. Disse que aquela cidade era uma cidade de Deus, que as pessoas vinham pedir conselho ali. Chamou a pessoa certa, que era Joabe. Ele disse, eu só quero esse homem. Ela foi ao povo, a cabeça do homem foi jogada pelo muro e a guerra cessou e a cidade não foi destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, quando temos sabedoria, Deus dá livramento. E Deus deu livramento a essa cidade. E Deus dá livramento a nós quando clamamos e esperamos Deus dizer como fazer. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.